E vamos falar do erro CH01 que aparece lá no painelzinho das LG Dual Inverter. Se você não me conhece, me chamo Michel Mick, aqui do canal Geração Inverter. E se não for inscrito, já se inscreva para ajudar aqui esse canal a sempre estar evoluindo aí. O YouTube também entender que vocês estão gostando aí do conteúdo. Bom, vamos lá. O erro CH01 nos equipamentos da LG, esse daí vai aparecer no painelzinho lá das LG Dual Inverter, tá? Aqueles que têm painéis numéricos. Já os equipamentos que não são LG Dual Inverter, que aí são modelos anteriores, Smart Inverter, Inverter V, eles vão piscar uma vez a luz do Power, que é a primeira luz lá de cima, o primeiro LED, identificando o quê? Que há um problema com o sensor de temperatura de ambiente. O que acontece? O equipamento ele precisa entender a temperatura do ambiente, né, para poder fazer ali o seu funcionamento correto, para chegar na temperatura que você selecionou lá, 20 graus, 19 graus, 24 graus no controle remoto. Quando esse sensor ele acaba entrando em curto ou ficando totalmente aberto ali, a resistência dele, o equipamento ele vai identificar ali uma falha de temperatura no sensor. Então ele indica esse código de erro justamente para o técnico saber que tem um problema ali com a parte do monitoramento de temperatura ambiente da sala, ou seja, do ambiente onde ela está instalada. Então, só que eu vou mostrar agora no equipamento para ficar mais fácil. Aqui nós temos o equipamento, né, a evaporadora desmontada. No caso desse equipamento, ele não é o display numérico, ele é o de LED, mas os códigos de erro da LG elas mantêm um padrão desde lá dos primeiros equipamentos. Então são todos iguais, tá? O que acontece? Esse sensor aqui, ele é o de ambiente. Nos equipamentos da LG, eles ficam aqui nessa lateral da caixa, tá? E nos equipamentos mais antigos eles são um pouquinho menores, mais finos, eles têm até a cor diferente, mas é a mesma função e mesma resistência. Eles são os responsáveis por identificar a temperatura do ambiente que o equipamento vai refrigerar. E eles são ligados aqui, tá? Nesse pluguezinho. É só tirar e fazer a medição dele. E aqui já vou fazer a leitura desse sensor, botei na escala ômica porque um sensor de temperatura nada mais é do que uma resistência variável. E aí eu vou fazer aqui a leitura para saber se ele está bom ou não. Isso aqui é uma coisa simples, eu não precisa comprar um sensor e colocar para saber se ele vai funcionar ou não, porque justamente a gente precisa disso daqui, ó. Leituras, tá? No caso aqui, esse sensor está dando 10,9 km, que é por causa da nossa temperatura. Temperatura para esse sensor aqui de ambiente da LG está correto, é de 10 km a 25 graus Celsius, né? Ou seja, como tá um pouquinho diferente de 25, ele vai dar uma medida diferente, mas isso aqui é o correto. Aqui eu já consigo eliminar justamente o sensor, ou seja, eu sei que o sensor está bom. Sendo assim, se o sensor de temperatura está bom, está com a medida correta, não tem a necessidade de eu trocar o sensor, porque aí eu sei que o problema está na placa eletrônica. Então isso daí é uma eliminatória. Se você medir e o sensor estiver ruim, você sabe que o problema é no sensor. Agora, se você medir o sensor e ele estiver bom, aí você já tem a certeza que o problema estará na placa, mas eu vou explicar o porquê. No caso, as placas eletrônicas, elas contêm vários circuitos, né? E justamente são os circuitos aqui que fazem a leitura da tensão, na verdade, da queda de tensão do sensor de temperatura para o microcontrolador poder identificar ali na parte do seu software qual é a temperatura, porque entenda bem, o sistema eletrônico ele não entende temperatura, tá? Ele entende a diferença de tensão, por isso que esse daqui ele é um sensor, ele é um resistor variável com a temperatura. Conforme a temperatura ele muda essa resistência e aí sim ele começa também a mudar o retorno aqui de corrente elétrica que vai
para o microcontrolador para ele poder identificar qual é a temperatura que está no ambiente. E aí, isso daqui, até o microcontrolador, pode estar com problema, por isso que ele não consegue identificar a temperatura correta. E o porquê que eu falo para não sair trocando o sensor antes de testar? Porque imagina o seguinte, seu cliente está lá com o equipamento parado já alguns dias até você fazer a vistoria, né, no equipamento, fazer a visita técnica para dar um veredito do que está acontecendo, e aí você não mede sensor, você só vai no código de erro que está aparecendo. E aí vai dar ruim. Por quê? Você vai pedir o sensor, aí você pede o sensor original, você pode pedir no Mercado Livre, num revendedor, e aí chega depois de alguns dias, vamos contar em uns 5 dias, por exemplo, aqui para minha região, que é litoral de São Paulo. E aí o seu cliente já está 10 dias sem equipamento. E aí você chega, não doutor, chegou aqui o sensor, eu estou indo instalar para a gente poder eliminar esse problema. Aí você chega lá com o sensor, coloca o sensor e dá o mesmo código de erro. O que você vai falar para o seu cliente? Ah, é a máquina que não presta? Não, na verdade foi você que não fez o diagnóstico correto, né? Então, sempre meça o sensor para ter certeza. Nesse caso aqui, não são todos os equipamentos que são sensor. Alguns nós pegamos com problema na parte da placa eletrônica, mas justamente por causa de uma corrosão que acontece aqui no fundo, que eu tenho vídeo no canal falando sobre isso, no fundo da placa, que acaba rompendo aqui algumas trilhas e às vezes ali, dependendo do curto que o óxido acaba provocando na placa, acaba danificando o microcontrolador. Então, esse teste é basicamente para você eliminar ou é problema na placa ou um problema no sensor. E aí sim, você consegue passar um diagnóstico mais preciso, uma coisa simples, porque é só você pegar o seu multímetro, fazer da forma que eu fiz, medir, que aí você vai ter uma certeza, né? Digamos assim, uma porcentagem de acerto muito maior dessa forma do que confiar somente no código de erro. O código de erro é só o norte. A máquina só está dizendo, ó, tô com um problema aqui. Só que ela não tem como falar para você se é um problema no sensor ou se é um problema na placa eletrônica. E aí, gostou do vídeo? Será que ele merece um joinha aí por essa explicação? Ah, se você der um joinha, eu vou agradecer pra caramba, viu? Porque os joinhas e os comentários aí ajudam bastante até para o YouTube poder entregar esses vídeos aí para a galera que precisa estar com esse mesmo problema. E se não for inscrito, se esse vídeo foi útil para você, se inscreve aí no canal e acompanhe os outros vídeos aí que tem muitas dicas no canal. E até o próximo vídeo.